Glória a Deus, mais uma oportunidade de estarmos conectados uns com os outros, né? Sabendo que espiritualmente, como igreja, como filhos e filhas de Jesus, estamos conectados com Ele e também uns com os outros como família, como igreja. Esse é o nosso segundo encontro daquilo que chamamos o curso Fluir de Jesus. Essa nomenclatura, não sei se é melhor, mas esses encontros, onde vamos falar sobre o diálogo que podemos ter com o nosso Deus. Vamos relembrar alguns pontos. O texto base para nós é João, capítulo 7, o versículo 37 e 38. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus amados, existe uma promessa de Jesus, uma promessa de fluir rios de água viva. E essa promessa começa com um chamado, o chamado de Jesus para todos nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando confiamos em Cristo e aceitamos o seu chamado, nós podemos experimentar a sua abundância, a abundância da sua presença em nosso interior. Este rio fluirá através de nós. Se você olhar em João 15, as últimas palavras de Jesus diante dos seus discípulos, essa metáfora da videira, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, nós podemos entender que essa experiência de abundância e de generosidade contínua é para todos os cristãos. É importante eu e você entendermos que essa experiência não é apenas para alguns. O rio de água viva que habita em nós chama-se Jesus. O amor contínuo de Deus em nós. É dado e foi dado por Deus uma vida que satisfaz 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Ele está dando isso para você beber e também repartir a outros. Foi isso que nós vimos no nosso primeiro encontro. O fluir de Jesus pode ser uma realidade em nossas vidas. Deve ser uma realidade em nossas vidas. Vamos hoje entender um pouco mais dessas perfeições de Deus através da sua graça. Aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Ele fez em nós e aquilo que Ele fez, deseja fazer através de nós. Hoje nós vamos ver aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós? É importante você entender para ver como é perfeito a vontade de Deus. É importante você entender porque quando você entende, quando nós falarmos as perfeições de Deus, você vai entender realmente foi perfeito, foi completo. Não precisa ser acrescentado nada. O que Jesus fez por nós? Eu quero começar com vocês em Romanos 3, 22. Diz assim: a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, sem distinção. Então, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, sem nenhuma distinção.
Não importa o nosso passado, não importa quem somos, não importa a nossa questão social, não importa a nossa questão financeira. A justiça de Deus pode ser manifestada em nossas vidas por fé, para aqueles que creem. Irmãos, a vida perfeita de Jesus é um dom de Deus. Dom é um presente de Deus. O dom de Deus por nós é a vida perfeita em Jesus. A graça, ela é a provisão da perfeição que nunca poderíamos gerar por nós mesmos. Por isso que graça é um favor imerecido, é algo que eu e você não merecemos e nunca vamos merecer. Mas a graça é essa provisão da perfeição que nós nunca poderíamos gerar por nós mesmos. Então, quando nós pensamos o que Deus fez por nós, Ele nos deu um presente, um dom, a vida perfeita no Seu Filho. Mas o que nós fizemos para isso? É graça, é presente. Essa provisão foi dada por Deus. Em Romanos 3,25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Eu quero me deter aqui em 3 aspectos. A fonte da nossa justificação. Como é que Deus nos considera justos, mesmo nós sendo homens e mulheres injustos? Como é que Deus nos considera justo, nós sermos pessoas pecadoras? A fonte da nossa justificação é Deus e sua graça. Uma das verdades fundamentais do Evangelho da salvação consiste que a iniciativa da nossa justificação, ela teve início no Pai, em Deus. Deus é a origem, Deus é a fonte da nossa justificação. Foi Ele que propôs em Cristo a obra redentora. Romanos 3,24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Meus amados, a fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. A iniciativa foi de Deus, o mérito foi de Deus, Ele é a fonte. Foi Deus que decidiu se revelar, foi Deus que decidiu vir ao nosso encontro. A graça da justificação é algo gratuito, não é resultado dos nossos próprios esforços, mas é uma provisão de Deus, de forma que ninguém pode se gloriar. Qualquer outra forma não seria graça. Mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O que Paulo está dizendo em Romanos 11,6 é que se fosse através de outro mecanismo, por caridade, por exemplo, não seria graça, teria mérito. Então Deus nos considera homens e mulheres justos, isso que é justificação. A fonte disso é Deus e a sua graça. Mas um outro aspecto que eu quero compartilhar com você é a base dessa justificação. A fonte é Deus, o Pai e a sua graça. Mas a base, baseado em que Deus nos justifica? A base da nossa justificação é Cristo e a sua cruz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus.
nós temos que pensar, argumentar. Se Deus nos justifica, nos torna justo gratuitamente, mesmo como pecadores, baseado no que Ele faz isso? O que sustenta a obra de Cristo, do seu Filho, na cruz? Romanos 3,25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Propiciação é o lugar que era para aplacar a ira de Deus. Como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A graça da justificação é sustentada pelo sacrifício remidor de Jesus. Quando acrescentamos qualquer coisa a isso, por mais que tenha aparência de piedade, nós estamos retirando a graça, buscando o mérito que não é nosso, é exclusivamente de Cristo. Presta atenção, meus amados. Na graça não existe mérito humano. Todo mérito é de Jesus. O que Jesus fez por nós? Ele nos justificou. Ele nos tornou filho. Ele nos tornou sua igreja, sua família. Como é que Ele nos justificou? Qual é a fonte dessa justificação? A fonte é Deus e a sua graça. Qual é a base dessa justificação? Cristo e a sua obra lá na cruz do Calvário. E qual o meio? Como nós podemos receber através da fé? O meio da justificação é fé. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 28. Meus amados, às vezes as pessoas confundem. Quando uma pessoa diz para mim, olha, eu tenho fé, a minha pergunta é: fé em quê? Assim, irmãos, não existe um mérito na fé. Quando nós falamos que a salvação é por fé, nós queremos dizer que a salvação é por fé na pessoa de Jesus. O alvo é Jesus. A fé é o meio. Eu quero concluir dizendo para você o que Jesus fez por mim e por você. O que Jesus fez por nós? Ele nos justificou. Como Ele fez isso? Fonte, o Pai e a sua graça. Alicerçado em quê? Baseado em quê? Em Cristo e na cruz. Qual é o meio? Através da fé. A justificação é tudo que Deus fez em Cristo para nos trazer de volta para Ele e nos capacitar a sermos o que fomos criados para ser. Deixa esse rio fluir em tua vida. Hoje aprendemos uma das perfeições que Deus fez por nós. Ele nos justificou. Ele nos justificou. Ele é a fonte. Ele é o alicerce. E o meio veio de dele. Fonte, alicerce e meio. Tudo está centrado em Deus, em Cristo. Que Deus abençoe a todos nós.